Paz e graça. Tudo bem, amados? Deus que abençoe a todos os participantes, pelos comentários, pelos likes também. Isso é bom para que o vídeo chegue em mais pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado, para o conhecimento e também contribuindo, irmão, fazendo essa obra, que o irmão repartindo esses vídeos para outras pessoas, irmãos, não para que eu seja glorificado e conhecido, mas que outras pessoas também podem comer deste conteúdo e o nome de Deus seja glorificado. E também todos os vídeos, irmãos, que é visto, vai juntando uma quantidade pequenininha de importância que vai ser enviado para matar a fome dos nossos irmãos e amigos, né? Então é para esse é o foco, nosso aqui nesse canal. Conhecimento para a honra e glória de Deus, ainda mais também para ajudar aquelas pessoas que precisam de alimento, né? Glórias a Deus. O tema hoje, irmãos, nesse vídeo é falar sobre a Santa Ceia, sobre o cálice, se os copinhos, tomar a Santa Ceia em copinhos separados é um pecado, isso está desagradando a Deus ou não? Porque tem um vídeo aí na internet dos 7 partes, que ele fala que é um pecado na presença de Deus, abominação na presença de Deus, como uma blasfêmia, repartir o vinho em copos, em vasinhos, em copos pequenos, cada um tomar o seu. Seria pecado, tem que tomar só na taça, numa taça só como era antes, Coloca o vinho ora na jarra, pelo aquele vinho da jarra, e vai enchendo a taça e todos tomam na mesma taça. Mas sabemos que isso traz muitos problemas, muitas enfermidades, muitas dificuldades, nesse sentido. Que outras igrejas antes já tomavam em copinhos separados e nós tínhamos, como essas outras igrejas cometiam uma heresia, E hoje, o Brás, os nossos irmãos, aí decidiram, por tema da pandemia, fazer a Santa Ceia em copinhos separados, Nós da Assembleia Cristã, graças a Deus, não temos esse problema, Somos libertos desse problema. Então, alguns irmãos nossos, que é da congregação cristã, nossa família, que muitos têm dúvida, então por isso eu estou fazendo esse vídeo, pode chegar ao conhecimento de outras pessoas, E aqui quero deixar a minha contribuição nesse sentido, tá bom? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 adiante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse-lhe: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Presta bem atenção, amados. Anunciai a morte do Senhor até que eu venha. O problema está em tomar a ceia do Senhor numa mesma taça ou colocar em copinhos individuais. Segundo este irmão, disse que seria uma afronta a Deus repartir o cálice. Primeiro temos que saber o que é cálice. A palavra cálice significa taça, recipiente, não é o vinho. Então ele disse: irmãos, nós não oramos, quando oramos, não oramos pelo vinho, oramos pela taça, oramos pelo cálice. Vemos que não tem sentido nenhum orar só pela taça e não pelo vinho, porque ele disse que o vinho representa o sangue do Novo Testamento que foi derramado por nós. Então, se ora pela taça ou ora pelo vinho? Uma coisa que temos que tomar cuidado, de não querer dar mais valor na taça e no vinho
do que na essência do que simboliza o ato em si. Porque os fariseus faziam muito isso. E também fez, no Antigo Pacto, na época da lei, os israelitas, aconteceu um fato bastante interessante, que começaram eles a murmurar no deserto, e Deus mandou serpentes e começou a matar os israelitas. E foi quando Moisés foi chorando na presença de Deus, oferecendo incenso, e Deus falou: vale, tá bom, faz uma estátua de metal, uma serpente de metal, coloca na ponta de uma haste, de uma vara, e pede para eles olhar para essa serpente. E todos aqueles que olhavam eram curados. Então, passando-se os anos, eles começaram a adorar essa estátua e oferecer incenso para essa serpente de metal. Foi quando o rei Ezequias, jovem, foi e quebrou essa estátua, derrubou os bosques, porque eles estavam fazendo da estátua um ídolo. Estava adorando, oferecendo incenso a essa estátua. Será que isso não está acontecendo hoje no meio de nós? Dar mais importância à taça e o vinho do que na essência do que temos que memorizar? Recordar do quê? O que é esse cálice? Teremos que saber o que é esse cálice, para que tomamos a Santa Ceia. Vamos ler em Mateus, capítulo 26, no versículo 26, no capítulo 26, no versículo 39 adiante. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, é possível passar de mim esse cálice? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não posso passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amados, temos que saber, entender o que é esse cálice que o Senhor Jesus bebeu aqui. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Ele foi a orar, pouco tempo antes de ser entregado, a ser crucificado. Ele começou a sentir a sua alma triste e angustiada à beira da morte. Então ele foi orar. No Evangelho de Lucas, ele disse que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue de tanta aflição, de já estar sentindo o peso da nossa culpa sobre ele. Então ele, sentindo esta dor, ele falou para Deus: Senhor Deus, meu Pai, passa de mim isto, esse cálice. O que significa esse cálice? Passa de mim essa taça? É isso que temos que entender, o que é essa taça, o que é esse cálice. Mas depois ele voltou e disse: Senhor Deus, se você não pode passar de mim esse cálice, mas que eu beba. O que é o beber? Que eu passe por isso. Esse beber o cálice. Então é esse cálice que bebemos hoje, que bebendo o vinho simbolizando esse cálice. Que cálice? Porque ele disse: fazer este em memória de mim. Então a essência da Santa Ceia não está no vinho ou na taça, no cálice que é o recipiente, ou o vinho que está dentro. Está em memorizar, trazer em memória, recordar daquilo que o Senhor fez por ti e por mim. Que quando ele foi na cruz, levando a cruz, o que ele levou no seu corpo? Como Pedro, 1 de Pedro 2, no versículo 24, que ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados e sobre as suas feridas sarou.
nos deu a saúde, sarou as nossas feridas pelas suas machucaduras. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Significa que naquele momento em que ele foi para o Calvário, tomando sobre o seu corpo todas as nossas culpas, porque nós éramos de morte, nós estávamos mortos nos nossos pecados e concupiscências, mas Cristo, sem pecado, sem culpa, ele pagou para nós essa culpa. É isso que devemos recordar no dia da Santa Ceia, que estávamos mortos, e o Senhor Jesus, santo e inocente, pagou para mim toda a minha culpa, e nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus Altíssimo. Irmão, como uma mulher, na hora do seu parto, sabemos que é uma dor tremenda para trazer a vida ao mundo, dar a luz ao mundo. Assim Jesus, o nosso Senhor Jesus, esse é o cálice que ele bebeu, essa dor, essa humilhação da coroa de espinhos sobre a sua cabeça, dos açoites sobre as suas costas, irmãos, aonde abria, na verdade, aí as suas vértices e vertia sangue. Essa dor que o nosso Senhor Jesus levou sobre o madeiro da cruz, esse é o cálice que ele bebeu por mim e por ti no madeiro da cruz. Então, quando nós bebemos o cálice, bebemos esse vinho, por isso é o pacto do Novo Testamento. Esse foi a obra de Deus na cruz, derramando toda a sua ira sobre o seu filho. Ele bebeu cada gota desta ira de Deus, pagando todas as nossas culpas. Então, aí está a essência, é nós recordar que o Senhor Jesus, nosso Deus, pelo amor das nossas almas, enviou o teu Filho e nos deu para resgatar desta morte, dando nossa vida. Nessa cruz, Ele deu a luz que gerou nós em Ele. E nos deu vida com abundância. Essa é a essência. A essência tem que estar aí. Claro que o ato em si, literalmente, sim, é maravilhoso, mas esse ato tem que estar em nossa mente, em nossa consciência, que nós fomos gerados nesse dia, nessa dor do nosso Maestro na cruz do Calvário. Esse é o cálice. E quando bebemos o vinho que está dentro do recipiente, significa o cálice que o Senhor Jesus bebeu. Então, quando nós bebemos, nós sentimos esse amor do Senhor e a dor do Senhor para nos dar vida e vida com abundância. Essa é a essência. Não podemos transformar, não é verdade, trocar o valor das coisas, dar mais valor na taça e no vinho do que essa essência do Senhor pelo amor das nossas almas. Isso simboliza cálice. Então, não importa se ele está num recipiente separado ou que se ele está numa mesma taça, não importa. O que importa é nós saber, a nossa consciência tem que estar, aleluia, está aí nesse ato de amor de Deus para com as nossas almas. Então essa é a minha contribuição, irmão, isso é o que eu entendo. Não fazemos como os hipócritas, escribas e fariseus, que como um mosquito engole um camelo, dar valor mais no copo, na taça e no vinho do que na morte de Cristo no madeiro da cruz, no Calvário, aí por amor das nossas almas. Deus que abençoe a todos. Não sei se vocês puderem entender, mas é o que eu queria tanto que vocês todos entendessem. E não fazer idolatria nas coisas. É um ato maravilhoso de amor e de carinho de Deus para com nós. Nos fez filhos, nos fez co-herdeiros em Cristo Jesus, que é o herdeiro das promessas. Que Deus o abençoe. A paz de Deus. Irmãos, vou deixar aqui, presta bem atenção, um vídeo que mostra de forma bem didática o cálice que o Senhor Jesus bebeu por nós.
Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit.